Tá de pau nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar tudo o que rolou no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. A 14ª etapa do Campeonato Mundial 2025 da Fórmula 1. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana tivemos a 14ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, com vitória e dobradinha da McLaren, com Lando Norris em primeiro, em segundo Oscar Piastri, em terceiro George Russell, quarto Charles Leclerc, em quinto, Fernando Alonso. Em sexto, Gabriel Bortoleto do Brasil na sexta colocação. O melhor resultado de um piloto brasileiro desde o Felipe Massa no ano de 2017. Em sétimo, ficou Lance Stroll. Oitavo, Liam Lawson. Nono, Max Verstappen em uma discreta corrida do piloto holandês da Red Bull na Hungria. Em décimo, Andrea Kimi Antonelli, meus amigos. Bom, meus amigos, na largada, tivemos uma largada tranquila, o Leclerc largando muito bem, enquanto que o Piastri mantendo a segunda colocação, o Lando Norris perdendo 2 posições, né, caindo de terceiro para o quinto lugar no início da corrida. E assim, meus amigos, o Leclerc estava num ótimo início de corrida. O Leclerc fez um ótimo início de corrida, começou bem, tanto ele quanto a Ferrari começaram bem, né, começaram muito bem a corrida, sentando a bota, acelerando, chinelando adentro no início de corrida. E tava abrindo ali 2 segundos, por volta de 2 segundos e 8, 3 segundos. E assim, meus amigos, tava uma corrida, parecia que seria a primeira vitória do Leclerc no ano e da Ferrari nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Parecia, né? Até que a Ferrari sendo a Ferrari, né? A Ferrari fazendo lambança, né? É aquela história, eu falei no programa ontem, depois da bandeirada, no Young Races do meu amigo Fabrício, inclusive, vocês se inscrevam lá, que o canal do Fabrício é muito bom, inclusive é excepcional, é fantástico. E inclusive, eu falei, a Ferrari, não podemos elogiar a Ferrari. Quando a Ferrari tá acertando a mão, tá encaixando as coisas, de uma hora para outra, a equipe italiana resolve me fazer alguma atrapalhada, né? Me resolve fazer alguma atrapalhada. É a Ferrari sendo a Ferrari no puro estado, no estado mais puro que eu possa ver. E isso ficou claro e evidente. E outra coisa, meus amigos, o Leclerc perdeu essa corrida na segunda parada. Quando a McLaren chama o Piastri, a McLaren blefa na hora. Eu até falei na transmissão da Rádio Mais Recife com o Fabrício lá também, com o Fabrício. Falei, Fábio, a McLaren blefou e a Ferrari caiu igual um patinho feio. A McLaren fez a Ferrari de trouxa, literalmente de trouxa, porque a Ferrari caiu igual um patinho feio. A Ferrari caiu igual um patinho feio e caiu igual um trouxa com o Leclerc, porque a corrida estava ali. O Leclerc e Piastri fizeram 2 paradas. O Norris fez uma parada só, mesmo largando mal, ainda assim conseguiu fazer um undercut nos 2 e ganhar a corrida, né? Uma vitória importantíssima para o Lando Norris, que volta a colocar fogo no campeonato. O Piastri tinha uma vantagem de 16 pontos perante ao piloto britânico da McLaren. E assim, meus amigos, é evidente, essa corrida ficou mais evidente de que a McLaren tá dominando, tá absoluta nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Tá absoluta, tá dominando, tá deitando e rolando pra cima da concorrência.
nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Mercedes com George Russell. O George Russell fez uma corrida muito boa. Uma boa corrida. Finalmente a Mercedes apareceu com o Russell, né? Finalmente. Mas em contrapartida, o Kimi Antonelli teve uma atuação muito discreta, chegando na 10ª colocação. Uma atuação discreta. Muito discreta. Muito, muito discreta mesmo. E outra coisa, meus amigos. E vamos para um lado negativo dessa corrida na Hungria. Lewis Hamilton teve uma atuação muito ruim. Uma atuação pavorosa. Pavorosa. O Hamilton, esse final de semana ficou muito claro que o carro da Ferrari é mal nascido. O Hamilton tá brigando com o carro não tá na mão. O carro da Ferrari não está na mão do Hamilton. Não está. E outra coisa, o Hamilton tá sem confiança. Tá inseguro com o carro. Vê o Leclerc chegando ali no top 5, no top 10 ali, na quarta colocação. Então assim, uma corrida pavorosa do Hamilton. Uma corrida complicada. Uma corrida extremamente difícil pro Lewis Hamilton na Hungria. E olha que o Hamilton tem um histórico excelente na Hungria. 8 vitórias e 9 poles no circuito de Hungaroring. Então assim, o Hamilton tá sem confiança. Tá sem confiança com o carro. Tá sem confiança. Tá cabisbaixo, desmotivado. Então assim, tá complicada a situação do Hamilton. Tá muito complicado. Tá terrível a situação do Hamilton na Ferrari. Terrível, muito complicado. Outro ponto também que me chamou a atenção negativamente: o desempenho dos carros da Red Bull, de Max Verstappen e de Yuki Tsunoda. Muito abaixo. Verstappen muito apagado, muito discreto, muito mal. Uma atuação assim do Verstappen, uma atuação assim complicada. A Red Bull tá errando a mão na estratégia. Errou a mão na estratégia com o Verstappen. Então assim, é uma coisa assim que é complicada. A situação da Red Bull. A situação da Red Bull é estado de calamidade. A situação da Red Bull. Tudo bem, o Lohan Mekies chegou agora. E outra coisa, senhor Lohan Mekies, o senhor vai ter um imenso trabalho para arrumar a cozinha dessa equipe. Você vai ter um imenso trabalho, você vai ter um enorme trabalho para arrumar essa equipe. Você vai ter um enorme trabalho. Mas um enorme trabalho mesmo. Você vai ter mais um imenso trabalho para arrumar essa cozinha da Red Bull. Que é uma cozinha que é bagunçada. Uma cozinha que, assim, tá uma bagunça. A equipe Red Bull. A equipe Red Bull está uma zona. Dentro e fora das pistas. A verdade é essa. E outra coisa. Senhor Yuki Tsunoda. Uma atuação ruim. Uma atuação horrível do Tsunoda. Uma atuação horrível do Tsunoda. Horrível. Sabe? Durante a transmissão da Rádio Mais Recife, eu vi o Fabrício mencionar uma única vez o Yuki Tsunoda. Ou uma ou duas no máximo. O Tsunoda mal aparece nas corridas. Na equipe Red Bull nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Mal aparece. Assim, tá ficando a vida do Tsunoda tá ficando cada vez mais difícil. Tá ficando cada vez mais complicada. Então, assim, a Red Bull, tudo bem, a Red Bull não tem a quem colocar no lugar do Yuki Tsunoda. E vou falar uma coisa. E vou falar uma coisa aqui pra vocês, meus amigos. Eu me atrevo a dizer que o Yuki Tsunoda não fica pra próxima temporada. Não fica mesmo. Não fica. Por quê? Desempenho fraco, ruim, péssimo. Sabe? É uma figurinha que assim, não aparece.
mal aparece. Então assim, fica difícil de defender, de fazer uma ressalva boa pro Tsunoda. O Tsunoda não se ajuda, o Tsunoda não está se ajudando. Tsunoda, me ajuda a te ajudar, meu amigo. Me ajuda a te ajudar, tá difícil. É complicada a situação. É muito complicada a situação do Tsunoda. Mesmo o Lohan Mekies, com a chegada do Lohan Mekies, que conhece bem o Tsunoda, o desempenho está o mesmo antes da chegada do Lohan Mekies. Então assim, fica muito difícil. Fica complicado a situação. Então assim, é complicado. Então assim, o Tsunoda precisa melhorar seu desempenho. Precisa melhorar. E assim, meus amigos, uma outra coisa também que me chamou a atenção negativamente também. Desempenho das Alpines. Gasly com a Lapinta, hein? Meu Deus, que fase tá a Alpine, hein? Que fase tá a Alpine. A Alpine, meu Deus, a Alpine mal aparece na foto. Nessa temporada. Mal aparece. É a última colocada no Campeonato Mundial de Construtores. É a última, é a pior equipe. Então assim, assim, o Gasly é o que se salva, é o único que tá se salvando, o Gasly. É o que se salva, o Gasly. É o único. É o único que tá se salvando. No meio dessa bagunça, no meio dessa zona que é a Alpine. Agora, Franco Colapinto mal aparece na foto também. Mal aparece. Eu vi o Fabrício mencionar uma única vez durante a transmissão da Rádio Mais Recife no Grande Prêmio da Hungria. Uma única vez. O nome do Franco Colapinto. Uma única vez. Única vez. Então assim, fica muito complicado. Fica muito complicado a situação do Franco Colapinto. Também é outro que também tá com a corda aqui, ó. Com a faca no pescoço. Literalmente no pescoço. E eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês, automobilistas, aqui deste canal. A chegada do Briatore resolveu a situação da Alpine? Será que resolveu? Pra mim, não. Pra mim, não resolveu. Coloque aqui nos comentários aqui, por favor, se resolveu. Pra mim, não resolveu nada. Não resolveu nada. Não resolveu absolutamente nada. A Alpine continua uma bagunça. Continua uma zona. Nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Bom, meus amigos, vamos lá para os destaques positivos e negativos e a grande surpresa desse grande prêmio da Hungria. Bom, meus amigos, o meu destaque positivo é para Lando Norris. O piloto britânico da McLaren conseguiu uma importante vitória, finalmente conseguiu se impor perante ao Oscar Piastri, porque é o que eu cobro do Lando Norris. Eles têm que se impor mais perante o Piastri. Tem que se impor mais e parar de errar. Parar de errar numa profusão. Numa alta profusão, que o Lando Norris estava errando. E conseguiu segurar o Piastri nas voltas finais. E foi inteligente. Teve a audácia de fazer uma parada só. E teve o grande mérito de fazer um undercut em cima de Leclerc e de Oscar Piastri nesse grande prêmio da Hungria. E foi uma vitória categórica, merecida e que coloca fogo no parquinho nesse campeonato mundial 2025 da Fórmula 1. Bom, meus amigos, a grande surpresa desse grande prêmio da Hungria, esse piloto, para mim, a grande surpresa desse grande prêmio da Hungria é o Fernando Alonso. Fez um ótimo final de semana em Hungaroring, andando bem, com consistência, tirando o leite de pedra desse carro horroroso da Aston Martin. Horroroso esse carro da Aston Martin. E o Alonso foi lá, teve consistência durante toda a prova, andando muito bem, andando na frente do Stroll e obtendo uma quinta colocação nesse grande prêmio da Hungria.
e termina essa primeira fase do Campeonato Mundial 2025 da Fórmula 1 com um saldo positivo. Tanto ele, tanto o Stroll terminam com um saldo positivo nessa etapa da Hungria 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Bom, meus amigos, a decepção do Grande Prêmio da Hungria 2025 é Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari teve um final de semana muito ruim, muito apagado em Hungaroring, brigando com o carro, brigando constantemente com o carro não estava na mão. Teve uma largada horrorosa, uma largada muito ruim, péssima largada do Lewis Hamilton, péssima tomada de decisão dele e da Ferrari nesse Grande Prêmio da Hungria. O Hamilton esteve muito mal, muito abaixo. E assim, meus amigos, o Hamilton é aquele piloto que tá sem confiança, que tá abatido, tá sem confiança, tá sem motivação dentro da Ferrari. E eu vejo o Hamilton triste, cabisbaixo, desmotivado, sem confiança nenhuma. E ficou se maldizendo, se chamando de inútil. Então assim, é um problema muito grave que o Hamilton está enfrentando. Então, e sem contar que o Hamilton está sofrendo muito com essa questão desde desse novo regulamento, com esses novos carros, com os carros atuais na Fórmula 1, ele está sofrendo. Ele está sofrendo muito. O carro não está na mão dele. O carro está a risco. O carro da Ferrari é mal nascido. Então, assim, é um casamento que, nesse momento, é um casamento entre Hamilton e Ferrari, é um casamento muito turbulento. É um casamento muito turbulento, muito ruim, muito complicado. E o Hamilton termina essa primeira fase do Campeonato Mundial com um saldo negativo, né? E vamos ver se ele consegue. E vamos torcer muito porque o Hamilton consiga se recuperar, porque ontem foi a pior atuação do Lewis Hamilton que eu vi em um Grande Prêmio de Fórmula 1. Foi a pior. Foi disparada a pior atuação de Lewis Hamilton nessa temporada 2025 da Fórmula 1 e de 18 temporadas dele na Fórmula 1. Pra mim, essa é a pior atuação dele. A pior atuação de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Bom, meus amigos, para fechar aqui o nosso programa de hoje, tudo que rolou na pista Grande Prêmio da Hungria, vamos falar aqui um pouquinho aqui do nosso brazuca Gabriel Bortoleto, que fez um ótimo final de semana. Excelente final de semana em Hungaroring, largando na 7ª colocação, a sua melhor posição dele de largada na Hungria, em Hungaroring, e fez uma corrida muito boa, uma corrida muito sólida, segura, muito firme. E eu venho falando, o Gabriel Bortoleto está pegando a mão do carro, está ganhando corpo, está ganhando forma, está com confiança e está crescendo. E está se maturando cada vez mais nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Bom, meus amigos, a próxima parada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 é o Grande Prêmio da Holanda no dia 31 de agosto. A Fórmula 1 irá tirar uma pausa de férias de verão lá na Europa e vai voltar daqui a 4 semanas no Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort, uma pista curta, travada e de difícil ultrapassagem, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que vocês gostaram do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo. Aquele abraço e taca ali pra nossa barata!